Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Pois é isso, gente. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Muito importante a sua participação. Interaja com a gente através do aplicativo da Rádio Brasil Espírita lá no WhatsApp. Lembrando que já estamos chegando próximo aos 200 mil aplicativos. Você que ainda não tem um seu, é bem simples. Acesse o Play Store ou o sistema iOS e tenha o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Boa noite, Olga Miranda. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos aqui mais uma vez para a realização do programa Espiritismo em Foco. Esse programa de debate que traz para todos nós a experiência dos nossos convidados em relação à doutrina dos Espíritos, essa doutrina consoladora que Jesus nos presenteou diante do seu amor sublime por todos nós. E hoje estamos com uma convidada aqui especial, nossa querida irmã Marcina, que dedicou seu tempo para estar aqui junto a vocês, debatendo o tema Os Tempos São Chegados. Tema muito importante, para que nós possamos nos conscientizarmos do papel de cada um de nós na construção desse amanhã, um mundo de paz, um mundo de regeneração. Então, fiquem atentos e participem com suas perguntas, com suas colaborações doutrinárias, para que possamos ter um programa dinâmico, alegre e que traga bons resultados para todos nós. Então, agradecemos a Deus, a espiritualidade superior, organizadora do nosso trabalho, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus. E vamos pedir a todos vocês que mentalizemos agora a figura meiga de Jesus, de Maria, do nosso Pai Celestial. Agradeçamos por tudo que nos é concedido, por tantas bênçãos, pelos esclarecimentos da doutrina que nos fortalecem o espírito e a alma. E peçamos ao nosso Criador, diante de nossas limitações, que possam nos envolver em luz de paz, de fé, de esperança, para que sigamos encorajados pelo caminho da luz, para cima, para o alto, confiantes de que
um dia conseguiremos alcançar a felicidade que todos nós almejamos. Pedimos bênçãos para todo o nosso planeta, nosso Brasil, nosso estado de Alagoas especificamente, bem como pela nossa debatedora da noite de hoje, nossa irmã Marcina, que os bons de luz possam inspirá-la nessa exposição sobre o tema Os Tempos São Chegados. Boa noite, Marcina. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez no nosso programa. Boa noite, Olga. Boa noite, Márcio. Boa noite, ouvintes. É sempre com alegria e grande satisfação que atendemos ao chamado desta equipe que faz a Rádio Brasil Espírita. Hoje nós temos um bate-papo bem interessante. Vamos conversar sobre um dos temas do Congresso Espírita. Nós estamos numa fase já de acertos finais para o nosso Congresso 6, 7 e 8 de julho. Falaremos sobre ele no final da nossa conversa. E a gente espera, inclusive, que a Meire Jane, a nossa presidente da Federação, e presidente e coordenadora do Congresso, ela venha para trazer algumas informações atuais a respeito de como estamos em termos de organização. Então, o mês de junho é um mês privilegiado, porque nós estamos trabalhando o tema do mês, da campanha do mês da nossa federativa, que é Preservemos o Nosso Planeta. A gente normalmente realiza palestras na nossa federação, na nossa casa, e as casas espíritas também realizam suas palestras, seus temas ligados à questão da preservação do planeta, as questões que a doutrina nos sinaliza. E é claro que nós estamos este mês com mais uma programação, que é a programação do pré-congresso, que levamos o tema Construamos os Construtores do Amanhã, que é exatamente o tema central do Congresso Espírita deste ano. Mas vamos então entrar na questão do capítulo 18 do nosso livro A Gênese, que é este o livro que está sendo homenageado no Congresso, que é o tema Os Tempos São Chegados. Esse tema, que foi trazido por Kardec, ele foi muito feliz porque ele antecedeu neste capítulo 18 as predições do Evangelho. Para quem já se debruçou e está aproveitando o ano do aniversário dos 150 anos da Gênese, muitas casas estão tendo a iniciativa de fazer o estudo dessa obra importantíssima para nós espíritas. Nós da Federação iniciamos agora no dia 11 de maio uma turma coordenada pela Josi, né, Josi de Lima, Joseline, que a gente chama de Josi de Lima, muito querida, né? Então, a gente observa que quando Kardec organizou a Gênese, já no final, quando ele entra na questão de como o mundo e o que é que o mundo iria viver a partir do momento em que Jesus fez inúmeras predições, vamos dizer assim. Uma delas é a própria doutrina espírita, né? O Consolador Prometido. Todos sabemos que Jesus fez uma referência à vida do Consolador. Quer dizer, o capítulo 17, ele dá ênfase que a vinda do Consolador foi algo anunciado por Jesus. A gente sabe muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, nós temos ali a fala de João, falando, informando, né, registrando para nós que Jesus fez referência à vinda do Consolador. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe, nós vamos agora relembrar uma passagem do Evangelho intimamente importante,
que é o sermão profético, né? E antes de nós entrarmos em como Mateus apresentou para nós esse sermão profético, que sinaliza exatamente a questão dos tempos, né, de como se daria, né, esse momento da Terra, esse momento de transição. E em falando desse momento de transição, nós vamos relembrar a obra Transição Planetária de Manuel Filomeno de Miranda, psicografada por Divaldo Pereira Franco, onde Manuel Filomeno diz assim: vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. E Manuel Filomeno ainda complementa, anunciada essa transformação que se encontra íncita no processo de evolução desde o sermão profético. Então, a gente lembra muito bem do Sermão da Montanha, das parábolas de Jesus, mas alguns de nós não conhecem esse sermão profético, que é aí exatamente onde a gente vai encontrar falas de Jesus, informações de Jesus sobre esse momento da transição. E esse sermão está em Mateus, no capítulo 24, que foi apresentado em 31 versículos, né? Nós não vamos apresentar todos os versículos, nós vamos apenas lembrar os versículos que vai nos reportar para esses sinais dos tempos, né? Como está no capítulo 18 da Gênesis. Aí Jesus diz assim: não vedes tudo isso que estáis, né, acompanhando? Vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí ele diz mais, né? Porque havia uma curiosidade quando ele fala que o templo de Jerusalém não se manteria de pé, porque em se tratando de questões de ordem material, tudo se acabaria. E os apóstolos se dirigem a Jesus e perguntam: dize-nos quando serão as coisas, né, essas coisas, e qual o sinal da tua vinda, né, e da consumação da era. Porque Jesus fala no Consolador, que ele voltará, que haverá, aqueles ensinamentos dele serão reapresentados, né, e fala na consumação da era. E os apóstolos e os discípulos que ali se encontravam ao redor questionaram a Jesus quando iria acontecer isso. E Jesus diz: vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então aqui ele já começa a mostrar que muitos iriam se apresentar trazendo informações milagrosas, experiências milagrosas, que poderiam inclusive se achar o próprio Cristo, né? Se apresentar como o próprio Cristo. E ele reforça: e estareis na iminência de ouvir de guerra, de relatos de guerra. E aí ele lembra: não olhai e não vos alarmeis, né? Pois é necessário que aconteçam essas coisas, mas ainda não é o fim. E se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em todos os lugares. E todas essas coisas são os começos das dores. Então, tudo aquilo, todo o sofrimento, todos os abalos, né, que nós vivemos em outras eras, em outras encarnações, tudo isso faz parte do amadurecimento do espírito, né, do despedimento da fé, que se faz necessário constantemente, né? E continuando, né, o sermão profético, e ele ainda coloca, né, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, muitos representantes foram enviados, muitos missionários Jesus enviou, desde a ocasião, desde a época
mesmo antes dele vir, ele enviou missionários, como é o caso de Moisés. Depois da sua volta ao mundo espiritual, ele continuou mandando inúmeros missionários, né? A gente pode citar aqui vários deles: Francisco de Assis, o próprio Gandhi, todos esses que vieram com a intenção de colaborar no crescimento, no resgate dos ensinamentos de Jesus. Todos estes foram anunciados por ele, né? E aí, se a gente for estudar o sermão profético na sua inteireza, a gente vai encontrar informações a respeito desse momento que nós estamos vivendo hoje, né? E numa das falas de Jesus, que ele diz: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Essa frase, que está no versículo 13, por exemplo, ela nos mostra a necessidade da gente trabalhar, da gente valorizar e buscar a vivência da fé, porque muitas turbulências irão envolver a todos nós, né? E a partir dessa fala de Mateus, que retrata inúmeras turbulências que iriam ocorrer a partir da volta de Jesus ao mundo espiritual, Kardec faz o resgate delas no capítulo 17, mas ele complementa exatamente no capítulo 18, quando ele fecha a Gênese e trata dos sinais dos tempos. Aí ele vai trazer a sua interpretação, a forma como ele entendeu, né, todo esse conhecimento, esse ensinamento. E ele diz no item 1 do capítulo 18: dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E que acontecimentos seriam esses? O que, de fato, a gente pode dizer que são experiências, circunstâncias que vêm a nosso encontro para que a gente possa identificar que está na hora da gente crescer, da gente evoluir espiritualmente, moralmente. Que experiências são essas? São experiências de toda a natureza. Primeiro, o próprio fato da gente ter acesso ao conhecimento. Hoje, a facilidade com que todos nós estamos vivendo de acesso ao conhecimento, porque com o conhecimento, com esse aporte de conhecimento, a gente tem muito mais possibilidade de se avaliar, de se perceber como um espírito imortal, um espírito em crescimento. E as crises, a crise política, a crise na convivência familiar, a crise financeira, a crise econômica, tudo, o próprio planeta, né, os próprios abalos do planeta, que nós podemos lembrar muito bem diante de circunstâncias da ecologia, do meio ambiente, o quanto o planeta está vivendo um processo de acomodação, né, de equilíbrio, para que ele possa atender melhor a demanda da sua população, né? Essas mudanças climáticas, todas são, a princípio, né, são resultado da agressão do planeta. A gente não pode fechar os olhos para isso, né? A acomodação, o equilíbrio do planeta, ele vem acontecendo desde que ele foi criado, e só que no momento o que a gente pode perceber é uma certa aceleração, um processo de abalo muito mais intenso, provocado pelo próprio homem, que vem depredando, vem danificando suas áreas de preservação, né?
Então, diz Kardec, a humanidade já se transformou nesse período todo em que ela existe. Agora, há um momento em que há uma necessidade de se acelerar isso. A gente precisa acelerar o nosso processo de crescimento moral, de crescimento espiritual, para que a gente possa oferecer às próximas gerações uma condição melhor. Esses que estão voltando, esses espíritos que vão exatamente participar efetivamente de um mundo de regeneração, porque nós estamos vivendo um mundo de transição e, segundo os estudiosos, o próprio mundo de regeneração que virá, que vem substituir o mundo de provas e expiações, ele também é considerado um mundo de transição, mas numa condição muito melhor, uma condição melhor do que o mundo de provas e expiações, onde o bem já está num patamar de elevação muito maior com relação ao mundo de provas e expiações, onde o sofrimento, as dores ainda ainda são muito intensas, né? E a tendência nossa é viver numa condição melhor de solidariedade, de fraternidade, para que a gente possa assegurar um bem-estar moral para todos aqueles que estão, né, chegando, estão se apresentando junto a nós, aqueles espíritos que estão encarnando agora. Todos nós estamos percebendo a condição intelectual que eles estão trazendo e, consequentemente, eles esperam encontrar uma receptividade considerável para que eles possam desenvolver-se moralmente e, consequentemente, poderem desenvolver, apresentar a sua capacidade de viver no mundo de regeneração. Então, esse período de transição planetária, ele é um momento de grandes desafios, né? Onde a gente precisa estar atentos aos sinais, às orientações, aquilo que os próprios espíritos estão tentando passar, né? Então, esse aporte, esse investimento espiritual que é feito para que a gente possa dar conta da nossa missão, do nosso trabalho, é de grande importância porque a gente esteja atento a isso, né? Porque muitas oportunidades vão surgir, né? A doutrina, ela está na frente, no sentido de que nós estamos tendo informações, nós estamos tendo oportunidades de conhecimento. O próprio Congresso Espírita agora, por exemplo, trazendo esse número de expositores, quanta informação relacionado aos conteúdos da Gênese, que a gente pode perfeitamente perceber o quanto esses conteúdos, esses ensinamentos vão nos ajudar a ter uma melhor visualização desse mundo de transição. Não é, Olga? É muito bacana, Marcinha, isso que você está falando, porque, falando assim, de maneira bem simples, nós sempre temos receio dos finais dos tempos, né? Sempre falamos, e aí nós queremos nos aproximarmos de uma religião sempre com aquele objetivo mais de nos salvarmos em relação ao que poderá acontecer conosco. E a doutrina dos Espíritos, ela vem justamente tirar esse véu, fazer essa revelação, esse esclarecimento que nos oportuniza a afastar de nós o medo e a crescer, a entender o que é essa verdade. É preciso que nós entendamos que a realidade, ela está aí para quem quiser. Ela é um sol, não é? Como nos diz
aí as mensagens que ilumina toda a humanidade. Para aquele que quiser visualizar essa verdade, vai ser muito bom. Para aquele que não quer ainda enxergar esse processo, realmente irão existir muitas dificuldades. Então é preciso que a gente estude, que a gente se dedique a compreender esses ensinamentos trazidos pelos irmãos de luz, para que possamos realmente exercer em nós essa transformação. Afinal, os ensinamentos dos Espíritos nos falam dessa transição de forma natural. Não é? O Haroldo Dutra, em suas palestras, ele relata bem isso, dizendo que esses cataclismas da natureza, esses acontecimentos, o tsunami, tantas outras coisas, furacões, terremotos, eles são processos de acomodação normal da Terra. Então, geologicamente falando, como você se reportou anteriormente, sempre isso aconteceu. Nós lembramos dos acontecimentos de Roma, né, na Itália, em tantos outros cantos, que foi uma acomodação necessária da Terra, e isso vai continuar existindo. Mas que a grande transformação que se processa é a transformação moral. É aquela necessidade que todos nós precisamos de fazer essa reforma íntima, purificar os nossos sentimentos, nossos pensamentos e rever nossas condutas, se elas estão compatíveis com os ensinamentos do Mestre Maior, para que ele não fique triste conosco na forma de nós tratarmos o nosso semelhante. O desamor que anda preponderando precisa ser revisto para que nós possamos entender todo esse processo. Marcina, já você continua, porque nós temos aqui já 2 perguntas e no decorrer você vai, né, tentando concluir aí a sua missão. Então, Márcio, vamos ler a primeira pergunta? É isso, quem participa é Dani de João Pessoa. Olha o seguinte: o tempo que anuncia o Apocalipse, que o mundo irá acabar, é um erro bíblico? João errou? Qual o pensamento espírita? Então, quando João escreveu o Apocalipse, praticamente assim, as mesmas predições que a gente encontra no Evangelho, como a gente acabou de lembrar aqui, que o capítulo 17 da Gênese, da nossa Gênese, traz as predições que foram registradas por Mateus, e João, no Apocalipse, ele basicamente muito simbólico, a fala de João, os registros de João é muito simbólica com relação à questão dos fins dos tempos. Por quê? Eu agora não lembro exatamente as falas de João, mas o que se diz é que João chama a atenção desse momento de transição que nós estamos passando, desses abalos, dessa necessidade da humanidade rever sua postura. Quer dizer, o que vai acabar, o que a gente interpreta enquanto doutrina, é que o mal irá acabar, que para que o mal acabe, muita revolução, muita turbulência vai ocorrer na humanidade. E essa turbulência vai ocorrer na hora em que a gente está de frente da maldade, né, da violência. E, consequentemente, o próprio equilíbrio da Terra. Então, não há nada de especial, diferente do que Mateus registrou no Sermão Profético, porque o Sermão Profético, inclusive, ele é chamado de Pequeno Apocalipse, né? Ele é considerado um pequeno Apocalipse. Então, a questão do Evangelho de João, não o Evangelho, né? No caso, o Apocalipse, que já é o último livro do Novo Testamento, existem muitos símbolos, inclusive Haroldo Dutra tem uma palestra voltada para o Apocalipse, e ele mostra essa simbologia que não é nada mais, nada menos do que o que nós estamos vivendo hoje, um momento de transição, onde é necessário que nós contribuamos para a extinção do mal, para que se diminua o mal,
para que a gente possa viver um mundo de regeneração. Porque é como ele próprio diz, e é uma coisa muito interessante, ele diz assim: Deus não criaria nós, né? Nós fomos criados para chegar a uma plenitude e chegar num momento, vamos supor, que a Terra esteja com 10 bilhões de pessoas vivendo, e ele vai e destrói essa Terra e acaba com tudo? Não. Nós vamos viver o processo. É claro que a destruição em massa que ocorre ocasionalmente, isso faz parte para acelerar o progresso, né? Não podemos deixar de olhar, obviamente, para quem contribuiu para isso acontecer, que é o caso dos que organizam, dos que estão por trás das guerras, né? Das destruições em massa, ninguém pode negar isso, mas tudo isso faz parte de um processo de equilíbrio, né? da vivência na Terra. Então, não é que o João esteja errado, o João não iria escrever o Apocalipse e sinalizar que o mundo acabaria de uma forma instantânea. Esse mundo velho, ele vai ter que se acabar, nós vamos ter que viver um mundo novo, um homem novo e um mundo novo. Não é isso, Olga? É interessante, aquele axioma, né? Na natureza nada se perde, né? Tudo se transforma em alguma coisa. Até o nosso próprio corpo, ele se transforma, né? Em adubo para as plantas, para a natureza. Então é preciso a gente eliminar de nós esse receio, conforme eu vinha falando antes, essa questão do medo dos finais do tempo. Precisamos entender que o planeta Terra, ele passa por uma transição. Isso significa uma transformação. E para toda transformação, às vezes, essas mudanças causam alguns transtornos, alguns reboliços, algumas dores que são necessárias para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para a valorização. Eu falo muito, a questão da própria poluição do planeta, ele é algo em que nós estamos contribuindo com o nosso exacerbado consumo. Esse consumo exagerado dos objetos, queremos sempre ter algo novo, queremos ter um celular novo de última geração, um carro novo, uma roupa nova, um sapato novo. Isso constantemente são produtos extraídos da natureza. E quanto mais nós extraímos esses produtos da natureza, seja a borracha, seja o ferro, seja a madeira que nós utilizamos nas construções das casas e em tudo, nós vamos minando a nossa capacidade de sobrevivência e poluindo nossas águas, nosso ar. Nesse sentido, precisamos muito refletir na necessidade de transformação moral do ser humano, porque é através dessa transformação moral que nós vamos compreender a nossa essencialidade espiritual, a nossa essência espiritual. Então, nós não precisamos de tanto em termos de matéria. Nós precisamos muito desenvolver hoje a questão dos sentimentos e do pensamento puro, e entender que o pensamento e o sentimento conjugado, ele vai exportar para a natureza corpúsculos positivos, plasmando uma nova atmosfera necessária ao nosso planeta e ajudando a espiritualidade superior nessa purificação dos sentimentos, auxiliando todos aqueles que se encontram neste momento, num momento de dor, de aflição e de ignorância, principalmente. Daí tantos espíritos estarem reencarnando, espíritos missionários, no sentido de divulgar a existência do mundo espiritual, a existência do mundo maior, para que nós possamos, compreendendo consciencialmente o porquê estamos aqui na Terra, ajudarmos nesse processo de transformação de nós mesmos
e do mundo que nos rodeia. Não é isso? Então, eu queria agradecer a Dani pela sua pergunta, dizendo que, evidentemente, que João não errou, todos os apóstolos do Cristo vieram para ajudar na divulgação da Boa Nova, porém, nós não podemos esquecer que a linguagem da época era diferente, as traduções foram inúmeras, e existe muito simbologismo que precisa ser analisado, interpretado junto do conjunto da obra, para que nós nunca tenhamos medo. Jesus disse: não tenhais receio de nada, vós sois deuses, pode fazer muito mais do que eu. Então, aprendamos a sermos como Jesus, fortes, serenos e tranquilos. E quando vierem as provas, que nós saibamos enfrentar com equilíbrio e serenidade para sermos cooperadores do processo de paz, né? Então, eu queria... Temos outra pergunta, Marcina? Vamos pedir ao Márcio. É isso. A próxima pergunta é de Pedro Pereira de Maceió. Ele está nos escutando, a Rádio Brasil Espírita, através do Radiosnet. É um aplicativo americano que está nos escutando através do Radiosnet. Boa noite, Pedro. Ele fala o seguinte: a segunda vinda do Cristo vai acontecer como a Bíblia Sagrada nos revela? O que o Espiritismo tem a nos dizer? Bom, Jesus, nós vimos há pouco, não é? Numa das predições do Evangelho, Jesus faz referência da vinda de um novo Consolador, né? de um Consolador prometido, da vinda que os ensinamentos dele retornaria. Então, ele não há dentro do conhecimento apresentado no Evangelho que Jesus voltaria encarnado, né? que ele reencarnaria novamente junto a nós. Ele fez referência de que ele enviaria um novo Consolador, e esse novo Consolador traria tudo, resgataria tudo que ele apresentou. Ao longo dos séculos após a partida de Jesus ao mundo espiritual, a gente pode avaliar muito bem como se deu o entendimento desses ensinamentos, né? Alguns até falam que até o ano 300 foi conservado todo o ensinamento trazido por Jesus. Daí para cá, até a chegada da doutrina espírita, em 1857, quando Kardec nos apresentou o Livro dos Espíritos, do que a gente tem de conhecimento que foi trazido por outras ciências, nós não identificamos nada que fizesse referência a esse ensinamento. Então, Jesus está de volta, ele nunca nos deixou, né? Ele nunca nos deixou, ele sempre falou que estaria sempre junto a nós, em espírito. Então, essa presença de Jesus em espírito, presença essa apresentada, como nós vimos, registrada no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fala que está registrada no capítulo 6, se você conhece, Pedro, esse capítulo ele é uma fala de Jesus. A gente percebe perfeitamente a expressão dele em relação aos ensinamentos que ele nos deixou. Então, nós não temos dúvida de que a volta dele é como se nós quiséssemos dizer assim, ele nunca nos deixou, né? Então, a volta dele encarnado, nós não temos nenhuma referência, não há registro de que ele voltará dessa forma, mas em espírito ele nunca nos deixou. Então nós não temos que nos preocupar com relação a essa questão de Jesus ter nos deixado e que ele precisasse voltar de carne e osso para poder apresentar ou reapresentar a sua doutrina, né? É verdade. Essa é uma questão que nós podemos assim, até dedicar um programa posteriormente para nos aprofundar na questão. Afinal de contas, toda a Bíblia que nós entendemos nesse processo teve a interferência também
de algumas mensagens do próprio Jesus através dos profetas que vieram dar o seu recado para mostrar como é que se reconheceria que Jesus seria o nosso mestre, né? Então Jesus indicou para os profetas como eles deixarem essa mensagem para que pudesse ser identificada a sua vinda, né? Então, conforme Marcina falou, são muitas coisas que ainda a gente não tem como prever no futuro, mas Jesus sempre esteve conosco. Da mesma forma que, depois que ele desencarnou, ele reapareceu e ficou vários dias 40 dias com os apóstolos. Com os apóstolos, ensinando, pregando, orientando. Ele também nunca nos deixou, sempre esteve aqui, inclusive para trazer as pessoas até o Brasil, e segundo Humberto de Campos, não é? Transportar a pátria do Evangelho para o Brasil, não é? Segundo Humberto de Campos. Então, é importante que a gente tenha sempre essa fé de que Jesus não nos abandonou, Jesus é o governador do planeta Terra, ele está sempre interessado em todas as questões relacionadas à humanidade e nos visita frequentemente tem essa parceria constante com os seus enviados, né? Ismael e tantos outros. Ismael que zela pelo planeta, zela pela implementação do Evangelho. E nós temos que lembrar firmemente que nós, né, somos essas pessoas que ele espera que reproduza o seu Evangelho em suas ações, em seus pensamentos, em seus sentimentos. Então, precisamos nos preocupar mais com essa questão de sermos cooperadores da construção de um mundo de paz e de solidariedade. É isso que Jesus espera de nós. Vamos pedir para a Marcina continuar só um pouquinho mais, e quero registrar aqui a presença da presidente da Federação Espírita de Alagoas, que está aqui conosco, Meire e Jane. Muito obrigado, Meire, por você disponibilizar o seu tempo tão corrido para falar para nós, alagoanos, brasileiros e o mundo todo também sobre essa mensagem importante. Os tempos são chegados, bem como sobre esse evento importantíssimo, né, que vai acontecer agora em julho, o 4º Congresso Alagoano, e já vamos falar sobre esse assunto. Deixe Marcina só concluir, fazer essas considerações, para então a Merijane prosseguir, tá bom? Então, retomando o tema, os tempos são chegados, né? A gente pôde perceber durante esse resgate dos conteúdos que o próprio Kardec nos apresentou no livro A Gênese, que nós estamos exatamente vivendo o momento da chegada. A gente está acompanhando, a gente está participando, podemos dizer assim, dessa nova geração, dessa geração nova, que é talvez o que vai dar o impulso na construção de um mundo melhor, que é o nosso tema do Congresso Espírita. Então, o que a gente pode pontuar nesse fechamento é que, para que a gente possa viver bem esse momento de transição rumo ao mundo de regeneração, é preciso que povoe espíritos bons, né? Que a gente possa colaborar, participar efetivamente da recepção desses espíritos que estão chegando, para que a gente possa contribuir, e com certeza que isso aí nós não podemos esquecer, que eles é quem vão nos receber. A gente está aqui vivendo esse período da nossa encarnação, dessa programação reencarnatória, mas quem vai nos receber é essa geração nova. Então, o que a gente puder fazer de melhor por nós, por estes que estão aqui já sinalizando uma capacidade intelectual e moral diferenciada, isso significa que a gente
vai viver exatamente o que Jesus falou e João registrou, que a nossa tristeza desse período mais difícil se converterá em alegria, porque nós vamos poder contribuir, nós vamos poder sentir que deram os bons resultados o trabalho que foi realizado por todos nós. A doutrina dá para nós um embasamento maravilhoso, que podemos assim considerar que é ela que dá a sustentação para o resgate dos ensinamentos de Jesus, como nós colocamos no sermão profético agora, né? Então, nós fechamos a nossa fala, nós vamos agora agradeço, né, a todos pela participação, pela contribuição, e vamos agora entrar no tema, que é o tema do nosso congresso, para a gente conhecer um pouco mais dessa dinâmica que está sendo implantada nesses dias, até a chegada do dia que será realizado o nosso 4º Congresso Espírita de Alagoas, né? Obrigada, Olga, obrigada, Márcio, por ter nos dado essa oportunidade junto a vocês. Tá? Eu que agradeço, Marcina, por você estar aqui disponibilizando o estudo que você efetuou sobre esse tema tão importante, porque precisamos lembrar que todos nós somos os construtores do amanhã. Precisamos adquirir essa responsabilidade de participarmos desse processo mais efetivamente, conforme você disse no início. Temos que sairmos dessa condição de comodismo e tentar compreender o porquê nós nos encontramos no planeta Terra, qual o nosso papel, como poderemos participar dessa construção. Diagnosticar quais são as nossas dificuldades para superá-las e, em seguida, pôr em prática todo esse trabalho que Jesus espera de nós. Então, muito obrigada. Vamos passar agora para a Merijane, para que ela possa falar sobre o nosso congresso, o 4º Congresso Espírita Alagoano, que vem trazendo aí de fora muitas pessoas boas, muitos estudiosos da doutrina dos espíritos, que têm trazido esclarecimentos importantes para nós. Então, Merijane, muito obrigada por você estar aqui conosco e, mais uma vez, parabenizando você por abraçar essa missão, que é ser presidente, né, dessa federação, que tem como proposta divulgar a doutrina dos espíritos. Boa noite. Boa noite, Olga. Boa noite, Márcio, demais amigos que acompanham, né, a Rádio Brasil Espírita. É uma alegria estar aqui com vocês nessa responsabilidade, né, porque eu vou dar continuidade ao que Marcina vai falando, né? Marcina, que é nossa querida coordenadora da assistência espiritual, muito estudiosa e muito conhecedora das questões, né? Então, essa alegria que envolve nossos corações e agradecimento a Deus e ao Movimento Espírita Alagoano pela oportunidade de confiança depositada à minha pessoa e à equipe que nós escolhemos e que já iniciou suas atividades aqui na Federação, de dar continuidade a esses trabalhos. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, o Movimento Espírita, pela confiança, Olga. É verdade, nós estamos com uma equipe aí muito boa, né? Principalmente da comunicação. A comunicação está se exibindo, viu? Não é? Com a Bernadette, que é uma pessoa muito legal, muito dedicada, e nós temos certeza que o evento será um sucesso no sentido espiritual, né, falando, porque nós sabemos que quando um tipo de evento desse acontece, né, nós somos beneficiados não só pelas informações trazidas por esses palestrantes, mas também por conta da presença dessa energia tão sublimada, que muitas vezes você vai desanimado, triste, e quando você sai daquilo, você sabe que está recebendo fluidos
Isso mesmo, Olga. Um evento desse porte, um congresso, quando realizado num determinado estado, ele é luz nos dois planos da vida, irradiando e convidando a todos ao arrependimento, às reflexões, ao acolhimento, ao abraço amigo. Então, cada momento como esse, cada evento pode ser pequeno, médio ou grande porte, mas um evento como esse grande porte, ele envolve muito mais situações do que nós possamos imaginar. Se a gente espera num centro de convenções 1.200 pessoas, no plano espiritual pode colocar isso vezes 5 no mínimo, né? Que é a quantidade de assistência, de orientação que vai ser realizada para aqueles irmãos nossos e para o estado de Alagoas, né? Dispersando as nuvens infelizes, nuvens da violência, nuvens da degradação, da miserabilidade. Então, são luzes que irradiam e que tornam o ar, a psicosfera do estado mais salutar. Então, um evento como esse é um evento que traz muita luz, muitas vibrações, muita amorosidade, muitas oportunidades e expectativas imensas nos corações e nas consciências. O nosso próprio fluido, né, somado com outros, irão colaborar com esse processo de reparação, de resgate, muitas vezes de pessoas que nos acompanham obsessivamente há milênios, né, e que com esse trabalho podem se libertar. Pois é. Então, às vezes a gente acha, vou nada para um congresso, vou pagar congresso, eu posso ouvir tudo, todas essas palestras de outra maneira, não sabe o que estará perdendo e o que estará deixando de contribuir. Com certeza, não é, Meire? Com certeza. Contribuir com toda a situação e com realmente trazer para si esses benefícios, né? Trazer para si o conhecimento, essa luz interior, o reconforto, a esperança. São só bênçãos num momento como esse. Quem escolhe estar lá realmente fez uma excelente escolha. Pois é, eu estou destacando, fazendo essa ênfase, sabe, Meire, porque a gente acha que é simplesmente um evento. Mas se nós não contribuirmos, primeiro financeiramente, para a realização de algo que é tão importante, que proporcionará aquela profilaxia tão esperada no nosso estado, principalmente numa época que nós estamos vivenciando aí, época de violência, época de eleições, época de escândalos. Então, é um evento que é realizado aqui. Se nós acreditamos nas bênçãos do Evangelho no Lar, temos que acreditar também nas bênçãos da realização de um evento tão importante como esse. E é por isso que eu tenho insistido com as pessoas e estou falando mais para você dessas bênçãos que nós mesmos iremos usufruir e proporcionar ao mesmo tempo com nossa doação do nosso plasma, nosso pensamento, nossas energias para essa melhoria. A gente tem que pautar, lembrar que essa realização de um congresso, no caso, o 4º Congresso Espírita Alagoano, ele não é apenas uma realização da Federação Espírita. Primeiro, ele é uma realização do plano espiritual, que programou, que organizou, que dedica-se de forma intensa para essa realização. Realização que nós abraçamos para que aí possamos implementar aqui na Terra. Nós somos os instrumentos, exatamente, né? Exatamente, de realização. Isso. Entendeu? Então, é uma ação que a Federação abraça, mas que envolve, tendo como responsável todos nós espíritas, que somos responsáveis, porque a verdade nos foi revelada, digamos assim. A verdade nos foi revelada. Nós entendemos, nós já percebemos tudo que você colocou, Olga. Tudo quanto de benefício irá trazer para Alagoas, para o Brasil, um evento dessa dimensão, em termos de iluminação, em termos de acolhimento, de orientação, em termos realmente de cura de enfermidades da alma, que pode sim proporcionar, em termos de abraço amigo, de reencontro, em termos de tudo que se possa imaginar de benéfico nesse instante. Então é preciso que nós possamos entender tudo isso, para que nós possamos nos empenhar verdadeiramente a abraçar o Congresso, que o Congresso é, na verdade, Jesus
entre nós, convidando-nos ao amor, à fraternidade, ao acolhimento e a enviar essas energias tão maravilhosas que nós sentimos para todos aqueles que ainda não despertaram, que ainda não acreditam, para aqueles ainda que vivem com a venda nos olhos das questões da materialidade. E você muito bem lembrou quanto benefício irá trazer para nossa Alagoas esses tempos que antecedem a eleição. Né? Uma eleição que vai envolver dimensões importantíssimas e que diretamente está relacionada a cada um de nós. Né? Então, é a oportunidade de melhorar os nossos pensamentos, nos fortalecer interiormente, de verdadeiramente colaborar na obra de regeneração da humanidade. Porque essa é a proposta do Congresso, 150 anos da Gênesis, construtores de amanhã. Quem são esses construtores? Todos aqueles que começaram o seu despertamento e que trabalham na seara do Mestre Jesus. E trabalhar na seara do Mestre Jesus não é apenas abrir a boca e dizer eu sou espírita. É agir, participar efetivamente da construção de um novo mundo. É verdade. Eu fico muito emocionada com isso, porque a gente sabe da dimensão dessa tarefa e como é difícil realizá-la. É complicado realizá-la. Nós temos muitos custos de ordem material que precisam ser, não é? Nossa, e como? Realmente concretizado. E além dessa questão, né, da nossa responsabilidade também de sermos cooperadores da divulgação da doutrina dos espíritos, né? Isso. E sempre nos é alertado pelos irmãos de luz dessa necessidade que precisamos de sermos esses trabalhadores da última hora, de nos conscientizarmos desse processo. Então, como nós vamos nos conscientizarmos disso? Participando dos eventos da federação, dos eventos das casas, dos lares, dos abrigos que nós temos, Francisco de Assis, lá São Domingos, e tantos outros que acolhem pessoas que precisam da nossa ajuda constante. São muitos os trabalhadores que efetuam no anonimato o processo da caridade. E é isso que Jesus espera de nós, a humildade, a caridade, o amor e o conhecimento. Porque quando nós não sabemos para que estamos aqui, a nossa essência espiritual, nós não vamos entender como alcançar a felicidade. Isso mesmo, Olga, isso mesmo. Você falou assim, de forma muito inspirada dessas questões, né? O primeiro ponto que eu gostaria de tocar no que você falou é a questão realmente dos custos do Congresso, que são imensos. Os custos são elevadíssimos, mas a gente precisa concretizar aqui na Terra, e nós estamos a caminho de concretizar. Dia 6, 7 e 8 de julho, Congresso Espírita Alagoano. O investimento é muito grande, porque a gente vai ter que trazer pessoas de fora para esse evento, temos que hospedá-los, alimentar. Nós temos que alugar o centro de convenções, que a diária é de R$8.000, são 3 dias de diária, e fora outros investimentos para que todos nós possamos nos envolver, participar, ouvir bem aquilo que a mensagem que eles estudaram para transmitir para a gente. Então tem todo um envolvimento, todo um custo referente a isso. E é por isso que nós precisamos realmente transferir, digamos assim, para colaboradores as inscrições do Congresso. Né? Então, é uma real necessidade, porque existe todo um investimento material que nós precisamos realmente quitar para que nós possamos realizar. Esse é o primeiro ponto de ordem mais material, mas que também é importante para a sua realização, porque outros congressos virão. Né? E nesse sentido, e nessa emoção que é o congresso, nós nos apercebemos da manifestação dos próprios benfeitores amigos a nos auxiliar. Porque da onde se menos espera, Olga, vemos pessoas que vêm, vamos ajudar nisso, vamos ajudar naquilo, diminuindo até as nossas próprias preocupações. Diminuindo as nossas preocupações. Mas o que nos incomoda e nos entristece de certa forma é o próprio movimento espírita, de alguma forma, que muitas vezes ainda não despertou para a real necessidade, para tudo isso que nós falamos recentemente. Nós temos uns grupos do WhatsApp
da federação nas várias regiões do nosso estado. E uns meses atrás, a 5ª região, que corresponde à região Agreste, que é ali Arapiraca, Palmeira dos Índios, que abrange toda essa região, uma das nossas amigas colocou no grupo. Foi por oportunidade, próximo ao Dia das Mães. E o pessoal de Arapiraca, eles conseguiram um momento no cemitério Parque das Flores de lá, para uma exposição espírita. Então, a pessoa chegou próximo a um dos ajudantes ali, chegou e disse assim, a palestra espírita, que horas? Vai ser agora. Mas não se preocupe não, que os espíritas não dão muito valor, não. Agora, quando chegar os católicos, vocês vão ver. E a gente ficou refletindo nessa situação, disse, poxa vida, mas por quê? Não é o movimento espírita em ação? Não somos nós, não é nossa responsabilidade de levar a doutrina espírita, a terceira revelação aos corações e às consciências? E por que nós não apoiamos? Não saímos muitas vezes da nossa zona de conforto para apoiar o amigo, o irmão que está ali levando luz para aquele lugar. E na oportunidade, a pessoa que nos relatou isso era a expositora, que ia fazer a exposição do evento. Então isso nos chama a atenção porque é uma realidade. Às vezes a gente não está lá junto, não faz as coisas acontecerem, muitas vezes porque a gente não prioriza. E isso, de certa forma, nos entristece. E em várias situações, em vários momentos, em vários eventos de grande porte, que a gente percebe o esforço das casas espíritas, e quando vai lá tem 4, 5, 20, 30, 40 pessoas com espaço de 100, 200 lugares. Isso verdade. Ainda nos convida a refletir, Há uma ação permanente, porque nós estamos com a terceira revelação, que vai auxiliar a humanidade. Temos que ter consciência disso e agir conforme. Porque levar essa luz, levar essas verdades, as orientações que os guias da humanidade nos trouxeram, através de Kardec, dessa codificação, está conosco. Nós temos esse conhecimento, e o que nós fazemos com esse conhecimento? Guardamos a candeia embaixo do alqueire, quando é para fazer o contrário? Então, isso nos chama a refletir, entendeu, Olga? Isso nos convida a refletir. Foi por isso que eu ressaltei essas benesses todas que nós poderemos obter e doar, não é? Quando se realiza esse congresso, não é o fato de você estar despendendo uma quantia que você vai, muitas vezes, ali fazer um lanche, ou num restaurante, no instante você gasta isso. Nossa, hoje em dia, você sabe perfeitamente, a gente não sai daqui para ali fazer um jantar, você não sai com menos de R$50 no bolso. E se for rachar, como diz a juventude, não rachar, divide por 2, por 3, porque não dá. É preciso que nós nos preocupemos em investir no nosso processo de conscientização. Sim. Não é? E nos espiritualizarmos, nos congregarmos, nos unirmos, nos sentirmos felizes juntos, e responsáveis. Nós somos responsáveis pela construção de um mundo melhor. Cada um de nós. Exatamente. Muitas vezes a gente fala, país tal, país qual é maravilhoso, eu vou me mudar daqui, vou deixar o Brasil. E a pátria do Evangelho. Não é? A pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho. Quando nós fomos colocados aqui por Jesus, pela espiritualidade superior, para auxiliar na implantação do Evangelho. Se nós não compreendermos isso, nós estaremos fadados ao fracasso da nossa missão tão sublime, que Jesus espera de nós. Isso, Então, nós que não somos fiéis a Jesus, porque ser fiel a Jesus, como diz o Novo Testamento, é cumprir as suas regras, as suas determinações. Então, Jesus saía naquela época a pé, com uma única roupa, sem nada para comer, sem nenhuma muda, e saía caminhando com seus discípulos, pregando o Evangelho, pregando a Boa Nova. E nós não queremos ir daqui para ali, não queremos ir para uma palestra, não queremos prestigiar, muitas vezes, um evento espírita musical. Quantas vezes o William Crookes também se ressente dessa questão, tem um trabalho de organização e nós lá não comparecemos. Pois é, recentemente o William Crookes trouxe a Heloísa Pires,
é a filha de Herculano Pires, né? Que eu tenho um carinho super especial por Herculano Pires, o médico que é melhor mediu Kardec, né? E conversei uma semana antes, conversando com Denise, eu digo, aí, já lotou? Ela disse, não, ainda não lotou. Ainda estamos aguardando, já temos algumas inscrições, mas gente, Heloísa Pires, uma estudiosa, uma pessoa que tem um grau de contribuição imenso. Aí algumas pessoas dizem assim, mas Divaldo não vem. Eu digo, gente, Divaldo vai partir daqui a alguns anos. Ele retorna ao mundo espírita daqui e vai se acabar o movimento espírita. E nós precisamos refletir sobre essas questões. Tem muita gente boa por aí. Exatamente. E segundo os livros, os orientadores que vêm aí nos livros aqui, Humberto de Campos e tantos outros, né? O autor do Transição Planetária. Ai, amo o Manuel Filomeno de Miranda. O Manuel Filomeno que vem nos dizendo quantos milhões de espíritos iluminados estão reencarnando no planeta e já reencarnaram no planeta Terra. Desde a década de 70. E nós estamos vendo que muitos oradores bons têm surgido para dar continuidade a esse processo iluminativo. Não é? Então, precisamos abrir a mente e o coração para recebermos esses irmãos. E eu queria aproveitar para parabenizar a Federação Espírita por ter convidado palestrantes, né, novos, no sentido de estar aqui dentro da Federação para contribuir com sua experiência, com seu trabalho, com sua dedicação, para divulgar esse processo. Então, vocês fizeram a prévia do Congresso. Pois é. Essa prévia é muito bacana, porque está trazendo justamente a prata da casa, como diz, né, para fazer esse trabalho. Isso. Também cooperar com esses instrutores que são mais renomados, né? E já gerando essa atmosfera psíquica positiva para que o Congresso dê tudo certo. Pois é. Foi muito bacana isso. Comunicação. A turma da comunicação não está de brincadeira, não, né? Então verdade. foi uma coisa fantástica, assim, né? Vamos organizar o pré-congresso. Nós recebemos aqui em março André Siqueira e a Ivana Reis, que da Federação Espírita Brasileira. Eu tive aqui. Fizeram uma qualificação no trabalho e falaram sobre o pré-congresso que alguns estados faziam. Então, de Alagoas, que é metido mesmo, a gente é metido para essas coisas, vamos fazer e está aí. Começamos agora na quarta-feira, né? Renascer, ontem o pessoal esteve com Gidelma, não foi? Com a Gidelma. Menina, vamos estar em Arapiraca com o Eduardo Gouveia. A Arapiraca vai estar em Maceió com o Yuri, que vai estar palestra aqui na Federação. Tudo com o pré-congresso, tudo envolvendo essa dinâmica de ação. Então, são mais de 20 casas espíritas que vão receber 16 expositores espíritas, que alguns repetiram as palestras, né, alguns expositores. Então, esse clima de congresso já está envolvendo todo o estado de Alagoas, o movimento espírita tocando os corações. A movimentação está muito bonita, está bonito de se ver, está bonito. É verdade. Então, o congresso já começou, o congresso já está ativo. As emanações fluídicas do amor já está banhando toda a nossa Alagoas, e essas vibrações vão intensificar, porque o entusiasmo, a alegria de servir a Jesus, ela deve ser essa alegria fantástica, deve ser sempre alegria. Então, Meire, para o nosso ouvinte ficar assim antenado com relação a esses eventos, toda sexta-feira vai ter uma palestra relacionada a isso. Agora, como é que vai ser? Porque era bom que nossos ouvintes pudessem também participar desse pré-congresso. O pré-congresso ele vai estar em várias casas espíritas, certo? A próxima palestra vai ser domingo, aqui na Federação. Vamos ter às 16 horas uma palestra dos consultores do amanhã com o Yuri. Na terça-feira vai ser no Joana de Ângeles com Ricardo Santos. Na quarta-feira, Ariadne, vai estar no Ivone Pereira. E assim sucessivamente, Olga. Então, é uma programação. E eu vou estar também... Você vai estar aqui na Federação, né? Não, eu vou estar também no Deus Conosco. No Deus Conosco. E aqui na Federação. Eu vou estar no dia 16 na Associação Espírita José Eusébio, dia 16 no sábado. Vou estar no William Crux, no dia 27. Está ouvindo, né, Márcio? Estamos juntos. William Cruz, e no Herculano Pires, dia 30.
bacana de junho. isso. Então eu vou desenvolver esse tema, os construtores, em 3 casas espíritas. Então a programação ela já está disponível no site da federação, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Então já está disponível a programação do pré-congresso, a programação do congresso também, os seus expositores, as casas espíritas, onde o pessoal vai falar sobre os construtores do amanhã. E o bonito é porque esse tema, os construtores, ele envolve um universo de situações. Eu achei espetacular. Né? Envolve o universo, ele envolve a transformação do indivíduo na sua autopromoção, ele envolve a situação da nova geração, os jovens. Então, tem expositores que vão se dedicar à evangelização, outros vão se dedicar às questões conscienciais, outros vão trazer as reflexões sobre essa dinâmica de ação, a esse período de transição. Então, a movimentação em cima desse tema está fantástico, está de uma cobertura linda, né? Então, é uma dinâmica extraordinária. Eu parabenizo porque foi realmente maravilhoso esse procedimento diferenciado que já faz com que a gente se sinta realmente no clima do congresso e nos proporciona uma emoção, uma alegria, uma interação. É como se a gente estivesse num sentimento de pertencimento, né? Isso é que é importante. Todos envolvendo todos juntos, né? E a Rádio Brasil Espírita também tem divulgado com frequência para os nossos ouvintes a realização do congresso, que nós temos plena consciência da importância que é, né? Temos convidado para que as pessoas se inscrevam e participem. Isso. Sempre. Bom, agora, deixa eu só dar um pontozinho. Pois não. Agora, no dia 10, no domingo, nós, a federação, vamos estar ali na orla da Ponta Verde, naquele espaço fechado, com uma tenda armada, onde lá iremos realizar as inscrições do congresso também. Teremos muito momentos bem lembrado. de panfletagem, teremos momentos artísticos que alguns amigos nossos do Movimento Espírita se disponibilizaram para estar lá conosco nesse dia. A livraria vai estar lá também. Então, é uma oportunidade a mais de divulgarmos, de que as pessoas possam se movimentar e fazerem as suas inscrições. Nós estaremos lá de 9 até 16 horas no domingo. Toda a equipe da Maravilha. Pessoal que é ali da Redondeza, da Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca, pode aproveitar um momento e adquirir o seu ingresso. Meire, estamos ao final do nosso programa, estamos muito felizes, com a alma cheia de esperança, porque dá uma paz enorme saber que estamos participando da divulgação do Evangelho do nosso amado Mestre Jesus, né? E eu sei o quanto isso nos traz de positivo. Então, quero parabenizar a Marcina, a você e toda a equipe da federação, principalmente aí na comunicação, na pessoa da Bernadette, extensiva a todos os outros, evidentemente, a evangelização, as coordenações que são importantes para o desempenho dessa divulgação da nossa doutrina, criar com as crianças e os jovens a continuidade, né, dessa tarefa sublime que é a divulgação. Então, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais para que nós possamos realmente dar encerrado o nosso programa. Antes das considerações, deixe-me informar que, falando em juventude, que é o futuro de todos nós, do movimento espírita, o futuro da humanidade, no período do congresso 6, 7 e 8, nós estaremos no dia 7, realizando aqui na federação o Fórum da Juventude. Então, a coordenação da Infância e Juventude vai estar aqui dentro da federação, com a juventude, onde iremos receber a oportunidade. O presidente da Federação Espírita Brasileira vai estar com os jovens, conversando sobre o movimento espírita, movimento federativo, a importância de cada um na sua contribuição. Leonardo Machado, de Recife, vai estar também com a juventude, conversando sobre situações, sobre problemáticas, sobre autodescobrimento, pertencimento dessa ação. Vamos também trazer uma equipe, uns trabalhadores de São Paulo, que vão estar conosco, a juventude também. Agora eu esqueci o nome dessa turminha, é uma turminha de teatro, que vão trabalhar com eles e desenvolver essa ação durante todo o dia de sábado. Então, a juventude que
que se importar, quiser participar, venha ter conosco, né? E o nosso Congresso Espírita é dia 6, 7 e 8. Nós teremos na abertura o presidente da Federação Espírita, Jorge Godinho, e Marcel Mariano, da Bahia, no primeiro dia, propiciando isso no dia 6. No dia 7, no sábado, os 2 horários, nós teremos Marluce Ferreira, que foi presidente da Federação Espírita e nossa parceira nos nossos trabalhos da integração federativa. Nós vamos ter Leonardo Machado, de Recife, vamos ter Calci Roriz, de Goiânia, vai estar com a gente, e nesse tempo também nós teremos a presença amiga e irmã de Raul Teixeira. Raul vai passar todos os dias do congresso, chega no dia 6, vai embora no dia 8, vai estar com a gente, vai estar circulando com a gente, vai estar autografando os seus livros, vai estar contribuindo com essa vibração. Ele ainda não faz palestra devido ao problema que ele teve alguns anos atrás, nós estamos lembrados. Ele teve um AVC que comprometeu um pouco a sua fala, mas está excelente, se recuperando muito bem. Né? E teremos, esse é por final, né? Nosso querido assim, nosso menino, vamos dizer assim, ele parece um meninão, né? O nosso querido Haroldo Dutra, que vai proferir os seminários na parte no sábado, durante o dia de sábado, porque ele já vai ter compromissos no domingo, então vai ficar apenas o sábado com a gente, vai proferir 2 seminários, Haroldo Dutra, e vai estar com a gente. Então, o que não falta são pessoas capacitadas que irão colaborar, contribuir com a nossa iluminação consciencial e com a psicosfera de vibrações de muita paz, de fraternidade, e sem contar o envolvimento amigo, né? O abraço, os reencontros, a alegria de estarmos todos juntos com um sentimento de pertencimento. Então, movimento espírita é isso, movimento bacana, de contribuir, de colaborar, de abraçar, de viver Jesus todos os dias. É isso, Merijane, nós queremos agradecer. Infelizmente chegamos ao fim, sei que você teria muitas coisas para falar, mas temos aqui uma grade que precisamos obedecer da rádio, e estamos muito grata, muito obrigada a você, a Marcina, a todos que fazem a Federação Espírita do Estado de Alagoas. Agradeço a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, coordenadora dos nossos trabalhos, que sempre nos intui, nos ajuda a mantermos sempre essa vontade de trabalhar na seara do Mestre. Agradecemos a todos vocês, queridos ouvintes, por estar cada dia mais aumentando nossa audiência, consciência da importância do trabalho da nossa rádio querida. Agradeço a vocês que participaram com suas perguntas inteligentes, contribuindo pela dinâmica do nosso trabalho. Agradeço ao Márcio, que está aí nos bastidores, e a todos que são cooperadores da nossa rádio. O nosso muito obrigado, um abraço fraterno e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.